Hoje nós estaremos trazendo uma palavra que eu acredito que todas nós necessitamos muito dela. O tema dessa mensagem é a paz que eu quero ter. E é interessante porque eu acredito que a paz, de fato, seja algo que todo ser que respira busca incessantemente. A gente ouve muitas coisas a respeito de falta de paz, não é verdade? A gente vê a falta de paz de uma forma geral no mundo inteiro, muitas guerras se levantam, muitas pessoas lutam umas contra as outras, mas às vezes essa falta de paz ela está instalada dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, ela está instalada dentro do nosso coração. Nós não sabemos nem o porquê, nem de onde ela vem, mas ela está ali. Uma intranquilidade, uma insatisfação, algo que não se explica muitas vezes com palavras, algo que nós relacionamos às situações que nós estamos vivendo, mas que com certeza não podem reger a nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar, porque esse sentimento de paz que todos nós buscamos, ele é algo muito valoroso, não há preço que pague esse sentimento de paz nas nossas vidas. Você pode buscar em muitos lugares muitas coisas, mas se essa paz ela não estiver presente no teu coração, tudo isso não faz o menor sentido. E nós temos a certeza que essa paz não se encontra em coisas, porque se fosse assim, as pessoas que nós conhecemos que têm muitas condições financeiras teriam uma paz absoluta e infelizmente, na maioria das vezes não é isso que nós vemos. Ao contrário. Quando as pessoas depositam sua confiança em coisas, elas começam a investir muito tempo de qualidade em coisas e esquecem aquilo que é importante, que são as pessoas ao seu redor, que é a sua vida, o valor que realmente o lar e a família tem, os amigos, as pessoas que de fato importam para nós. Elas deixam de ser importantes elas deixam de fazer parte dessa busca, porque as outras coisas elas tomam um volume tão grande que nós deixamos de lado aquilo que de fato nos importa. E a insatisfação e a intranquilidade continuam presentes na vida dessas pessoas. E talvez você diga, não, mas o meu problema não é esse, porque justamente é a escassez que me faz não ter paz. É a dificuldade, é a luta, é o trabalho, é tantas coisas que me tiram, que sugam a minha energia e que tiram a minha paz. É a falta de tranquilidade dentro da minha casa, a falta de tempo, porque eu chego em casa, eu tenho que ainda fazer comida, cuidar dos filhos, eu preciso limpar a casa, organizar tudo para o outro dia. Então a gente sempre está procurando algo em que nos agarrar para dizer, a minha falta de paz está relacionada a isso ou aquilo. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês essa noite. Porque a paz, ela é um sentimento que independe de circunstâncias. E o texto que eu queria que vocês abrissem comigo está lá em Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3. Aqui nós vamos ver que a palavra de Deus nos garante que isso é possível. Ter paz é algo possível. E diz assim o texto: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então esse texto, ele nos faz refletir, porque Isaías, ele viveu numa época, cerca de 700 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo, do nascimento de Jesus. E como é bem normal que nós leiamos a Bíblia e às vezes não entendam o porquê de tantos conflitos, tantas guerras, tantas lutas, era uma época onde a conquista era algo necessário, né? Eles viviam em
prol de conquistar a cidade tal, o povo tal. Enfim, havia muitas guerras, havia muita facção, divisão, havia muitos confrontos, e era muito comum que não houvesse paz em tudo isso. Mas por outro lado, a Bíblia diz, e Isaías vivia nesse contexto de vida, que havia possibilidade de se encontrar essa paz se a mente das pessoas estivessem firmes em Deus. E por que é que ele fala isso? Isaías era um profeta que vivia no meio do povo de Deus, o povo escolhido por Deus, Israel, e a função dele era exortar, era trazer palavra de revelação da parte de Deus, era trazer mensagens da parte de Deus. Só que esse povo, assim como nós, muitas vezes e por muitos momentos, eles se distanciavam da presença de Deus. E todas as vezes que o homem se distancia de Deus, infelizmente o resultado disso é trágico. Porque as lutas vêm e ele não tem onde se segurar, a confiança dele não está em nada que de fato possa trazer segurança. Então ele se desestabiliza e o que acontece é que um começa a agredir ao outro, ferir, machucar, muitas vezes as pessoas que a gente mais ama. E não era diferente naquela época. Eles viviam dentro desse contexto, estavam distantes de Deus, existiram muitos reis que governaram durante esse período, e nesse período especial eles estavam vivendo um momento onde esse povo estava tentando ser resgatado por Deus mais uma vez, porque eles tinham se distanciado da presença do Senhor. A sua confiança não estava em Deus, e sim em muitas outras coisas. E foi assim que Isaías traz essa mensagem para nós. E se nós formos olhar para a nossa vida, talvez em muitos momentos da tua vida, e talvez seja esse um dos momentos, você se encontra com essa guerra interior dentro de você. Uma guerra que se instalou na tua mente, no teu coração, dentro da tua casa, dentro do teu lar. E você não sabe como resolver essa situação. Isso te traz essa intranquilidade, essa falta de paz constantemente. Hoje nós vamos falar muito a respeito de transtornos, transtornos emocionais que afetam a nossa vida. Bipolaridade, depressão, tantas coisas que têm vindo, mas que sempre existiram. A única coisa que não eram diagnosticadas. E se nós formos ver a raiz de tudo isso, é a falta de paz. E a palavra de Deus, então, ela nos traz essa certeza de que nós podemos encontrar a paz em Deus. E esse ter paz, ele está falando de algo que precisa ser feito de uma forma muito, digamos assim, clara. Ter paz não é algo que se conquiste com qualquer outra coisa a não ser em algo que te traga segurança. E não há outra pessoa que possa te trazer segurança que não seja Deus. Hoje à tarde nós estivemos no velório do pai de uma irmã nossa aqui da igreja. E ela estava falando que há 2 meses atrás, em dezembro, ele foi diagnosticado com câncer. E hoje, ontem à noite, ele faleceu. Ela estava muito triste, lógico, não esperava por isso. O pai tinha 62 anos de idade, não era uma pessoa idosa, assim, para ser levada tão bruscamente. Mas, por outro lado, ela entendeu, através da nossa conversa, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ver uma pessoa que nós amamos definhando é muito triste. Mas quando Deus decide recolhê-la, a tempo dela não passar por tanto sofrimento, nós temos que entender que o amor de Deus ele está nas coisas boas e muitas vezes naquelas que nos trazem dor, para nos livrar de algo muito pior ainda. Por isso que eu estou falando que a paz ela não pode ser encontrada nas circunstâncias da nossa vida. Porque se nós formos ver diante de uma situação de perda como essa,
E eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, relacionado a alguém muito importante da tua vida. Essa paz, ela não pode estar baseada nem em pessoas, nem em circunstâncias, porque não há constância na vida do ser humano. Nós não podemos dizer que hoje nós estamos aqui e estaremos durante mais tantos anos. Nós não sabemos. Eu não sei nem se amanhã nós estaremos aqui. Há uma inconstância muito grande. Hoje eu tenho emprego, amanhã pode ser que eu não tenha. Hoje eu tenho condições de manter a minha vida financeira, amanhã pode ser que eu não tenha. Hoje eu tenho saúde, amanhã pode ser que eu não tenha. Então a minha paz, a paz interior, aquilo que está dentro do meu coração não pode estar baseado em circunstâncias, porque eu vou viver em guerra. Essa paz, ela tem que estar consolidada na única pessoa que realmente pode me trazer tranquilidade, de saber que tudo está no seu controle. E essa pessoa é Deus, não há outra pessoa que possa nos dar essa segurança que não seja Ele. E por que muitas vezes nós temos tanta dificuldade de entender isso? Porque nós costumamos achar que Deus, Ele está dentro de uma caixinha de fósforo. Deus não cabe na nossa mente e nunca vai caber. Ele está muito além daquilo que a nossa capacidade humana é capaz de entender. Ele está nas coisas boas e Ele também está nas coisas difíceis. Ele está nas tragédias, Ele está em tudo, porque em tudo existe um propósito da parte de Deus. Agora, quando eu consigo depositar a minha confiança nele, então eu conservo a minha mente em paz, como nós acabamos de ler. Porque eu consigo entender que ainda que o mal venha sobre a minha vida, ainda que a dor e o sofrimento venham, mas Ele é quem rege todas as coisas. E Ele não vai permitir que os meus pés tropecem, que eu caia, que eu seja destruída. Eu posso até me abater, porque é natural. Nós não podemos dizer que nós vamos passar por uma luta sorrindo, dando gargalhada. Nós nos abatemos. Somos seres humanos. Mas eu sei que eu tenho crido. Eu sei que Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que Ele é a minha fortaleza. Eu sei que Ele é aquele que sabe do meu futuro. Então eu não preciso temer. Viver em paz, ele depende muito das nossas escolhas também. Porque nós temos livre-arbítrio. Talvez fosse melhor que Deus tivesse nos criado sem essa possibilidade de escolha. Mas Ele nos deu essa liberdade, Ele nos deu essa capacidade de escolher o que fazer com as nossas vidas. E com isso nós mesmos provocamos situações muitas vezes desnecessárias. Na maioria das vezes nós provocamos situações totalmente desnecessárias. Ou somos provocadas a uma situação totalmente desnecessária. Eu não sei se vocês, talvez algumas viram um videozinho que estava rolando aí no WhatsApp, onde o cara falava a respeito disso e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Há conversas que não precisam ser tidas. Há palavras que não precisam ser ditas. Há coisas que não precisam ser feitas. Porque não vão me levar a lugar nenhum, não vão acrescentar em nada a minha vida. Eu, de um tempo para cá, eu tenho me descoberto nesse lugar de paz que eu não conhecia, apesar de muito tempo andando com Deus. E eu descobri que é melhor ter paz do que razão. Então não faz diferença se eu tenho que provar para alguém que eu estou certa ou não. Entende? Não faz diferença que a minha palavra seja ou não ouvida ou respeitada. Não faz diferença se de fato as pessoas consideram ou não o meu esforço, porque existe alguém para quem eu tenho feito tudo e trabalhado. Eu tenho entendido que é nele que eu tenho que esperar algo. É nele que eu tenho que estar, porque
aí as coisas, as indiferenças, as oposições que vão acontecer no nosso dia a dia, porque são normais, nós somos pessoas diferentes, eu não penso igual a vocês, nem vocês pensam igual a mim, né? Nós dentro de uma casa vivemos um casal, muitas vezes com filhos já, e nós não podemos esperar que todos pensem da mesma forma, cada um tem a sua maneira de ver a vida, de ver circunstâncias, de ver as coisas no geral. Então eu não preciso estar sempre com a razão. Eu posso abrir mão disso para eu poder criar um ambiente de paz dentro do meu lar. Eu posso não me importar com todas as palavras que muitas vezes eu vou ouvir e não levar isso a ferro e fogo, não levar como ofensa, para que eu possa manter um ambiente de paz dentro do meu lar. Eu posso não comentar algumas coisas que eu veja e que eu não goste. Eu posso não levar em conta a roupa jogada, o calçado fora do lugar, a casa bagunçada que eu acabei de arrumar. Eu posso, para poder viver num ambiente de paz. São escolhas. Eu decido. Eu tenho a capacidade de decidir se isso vai realmente me afetar a ponto de tirar a minha paz, ou se eu vou desconsiderar a ponto de aquilo não interferir nesse sentimento tão nobre, tão precioso, tão valoroso que eu conquistei dentro do meu coração. Então, amadas, vale a pena nós descobrirmos esse lugar de descanso em Deus. Vale a pena nós conseguirmos confiar em Deus a ponto de poder declarar isso que Isaías disse: Tu conservarás a minha mente em paz, Senhor, porque os meus pensamentos, os meus sentimentos estão firmes em Ti. Vale a pena eu, ao invés de falar, orar. Quantos milagres nós vemos Deus fazer quando nós nos calamos e colocamos aquela situação na presença dEle, nas mãos dEle. Quantas coisas são transformadas, e eu sou testemunha viva disso, porque por muitos anos, eu acho que como toda mulher, eu tentei com a minha força, com a força do meu braço, mudar muitas coisas que eu não gostava dentro da minha casa. Sabe onde eu cheguei, amadas? Quase que a lugar nenhum. Mas quando eu decidi colocar isso nas mãos de Deus e orar, eu comecei a ver Deus se mover no coração, na mente, na maneira de se portar, e eu vi milagres grandiosos acontecerem e eu continuo vendo. E eu tenho certeza que o meu marido também tem visto isso em mim, porque eu lembro de uma vez que Deus falou para ele, às vezes ele fala desse testemunho, que ele disse assim, por que você fala as coisas para ela? Fale para mim, porque eu sei como falar com ela. Olha que coisa linda. Deus sabe como falar com a gente. Então realmente nessas horas você descobre que existem conversas que não vale a pena ser feitas, porque vai acabar em discussão, em desacordo, em tribulação, em falta de paz dentro da nossa casa. Então vamos escolher ter vida. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, Deus diz, vamos abrir lá, porque é muito interessante esse texto. Eles acabam de entrar na terra prometida e Deus começa a dar diretrizes para a vida deles. Capítulo 11, Deuteronômio, verso 26. De como eles deveriam viver no seu dia a dia. E olha só o que ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses
que não conheces. Deus deixa muito claro que todas as vezes que as pessoas decidiam segui-lo, seguir os seus mandamentos, eu acredito que a maioria aqui é mãe. Quem é mãe? Levanta a mão aqui. Por acaso, alguma vez você deu algum conselho mau para o teu filho? Tenho certeza que não. Por mais que ele tenha detestado o teu conselho, que ele não tenha gostado do puxão de orelha, nem da palmada no bumbum que você deu, mas foi necessário. Então, quando Deus institui as leis e diz para que o povo ande nelas, é no sentido de que eles teriam uma vida de paz. E se você for ler o livro de Deuteronômio, eu fico maravilhada com o amor e o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque na época não adiantava ele falar que se eles não deviam ter carne lá no deserto, entende? Porque essa carne ia se estragar com aquele calor. Então ele diz: olha, vou mandar codornizes todos os dias, e o maná vai vir, e vocês vão matar a fome de vocês. Eu vou providenciar água, vai sair da rocha. Olha os cuidados de Deus, né? Desde o momento em que ele se dispõe a tirar aquele povo de lá e trazer, ele vai cuidando de cada detalhe. Ele vai, se você for ver nas leis ali, você vai vendo nas entrelinhas o cuidado de Deus para que esse povo, eles não se perdessem, eles não tomassem atitudes que iam refletir negativamente na vida deles. Deus não é um carrasco que está ali pronto para nos punir, não, Ele está ali para nos amar, para cuidar de cada detalhe da nossa vida. E nós não entendemos isso, assim como os nossos filhos muitas vezes não entendem os procedimentos que nós temos com relação a eles. E geralmente nossos filhos quebram a cara, né, por não ouvir os pais. E nós, como filhos que somos, muitas vezes quebramos a cara por não ouvir as diretrizes que Deus nos dá na sua palavra. E em nós está a decisão de como conduzir uma situação difícil. E eu queria te convidar, e essa palavra é bem propícia para nós mulheres, a abrir Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, verso 19. Diz assim a palavra: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Olha só o que esse sábio, né, Salomão, estava falando aqui. Ele tinha muitas mulheres, ele era rei, né? Na época era permitido ter muitas mulheres, ele tinha muitas. E olha o que ele diz: ele era dono de tudo, ele tinha tudo que vocês podem imaginar e muito mais. Ele era o homem mais rico que já existiu na face da terra. E Salomão diz isso, ele diz: melhor é viver no deserto, melhor é viver numa casa caindo aos pedaços, do que viver com uma mulher que só vive reclamando, irada, cheia de rancor, de amargura, de ódio dentro do seu coração. Então, amadas, como será que tem sido o nosso comportamento dentro da nossa casa? Eu sei que muitas vezes as circunstâncias nos levam a isso. Eu sei que não é fácil o convívio com as pessoas. Eu sei que não é fácil dividir a vida com alguém, né? Um homem que muitas vezes a gente se apaixonou, mas daqui a pouco a gente descobre que o príncipe virou um sapo, né? Que já não é mais tanto encanto, que existem muitas dificuldades para conseguir conviver com aquela pessoa. Mas você escolheu. Você teve liberdade para escolher. Agora você não tem mais escolha. Agora o que você precisa ter é sabedoria para saber conduzir
as situações difíceis, para que o teu ambiente dentro do teu lar seja um ambiente de paz e não de guerra. Porque muitas e muitas vezes é assim que nós tornamos a situação mais difícil que ela já é. O homem, ele é muito razão. Por mais que ele te ame, mas ele tem uma dificuldade muito grande de se deixar levar pelas emoções. Se ele não for um homem que deixe Deus habitar dentro dele, ele vai ser durão, ele vai ser um cabeça dura mesmo. Entende? Então ele não vai ter essa sensibilidade de transformar aquela situação difícil em uma situação mais fácil. E aí a Bíblia nos dá essa incumbência dizendo que na mulher está a responsabilidade de edificar o seu lar, de manter em pé, de sustentar. Então cabe a nós que somos um pouco mais sensíveis a contornar essas situações, a tentar criar uma forma de resolver o problema sem tanto desgaste. Porque isso afeta principalmente nós. Por sermos sensíveis, nós vamos ser as mais abaladas nisso tudo. Eles saem de casa e quando eles chegarem ali na esquina, eles já não estão mais pensando no problema que eles deixaram ali. Porque o homem só abre uma caixa de cada vez, né? Nós sabemos que o pastor Cláudio Duarte brinca com isso, mas é um fato. Os homens, eles não têm a mesma maneira de ver as coisas como nós. A mulher, ela é multifuncional, então ela não consegue dividir as coisas, ela está ligada em tudo o tempo inteiro, então por isso que a gente sofre dobrado. Agora o homem não. O homem, ele está com um problema dentro de casa, ele só vai pensar no problema quando ele chegar dentro de casa. Mas na hora que ele parar na frente da televisão, ele vai conseguir desligar o botãozinho lá, na maioria das vezes, não todos, né? Mas ele vai conseguir desligar o botãozinho lá e vai conseguir prestar atenção naquilo que ele está vendo ali no futebol, no filme, sei lá o que ele gosta. E na hora que ele for jogar lá, ou passear, ou andar de moto, ou seja lá o que for, ele vai conseguir desligar a cabeça dele e curtir aquele momento. Agora nós não. Nós misturamos tudo, daí a gente não consegue nem namorar com eles, porque a nossa cabeça está na palavra que eles falaram no dia da semana passada lá, e agora eu não consigo ir lá e ter um bom momento com o meu marido, porque eu misturo tudo as coisas. Entende? Então, será que vale a pena nós continuarmos lutando para manter firmemente a nossa postura, a nossa posição dentro de casa? Será que não vale a pena se desarmar um pouco? Abrir mão, sabe, de tantas coisas que muitas vezes tem tirado a nossa paz? Deixar rolar? Não levar tão a sério? E se permitir ser feliz? Se permitir descansar dessa situação um pouco? Relaxar, curtir? Será que ao invés de me armar, no momento em que eu chego em casa e vejo as coisas erradas, eu vou dizer, vamos fazer um chimarrão e vamos sentar aqui? Eu não vou desarmar esse homem? Eu não vou chamar para perto de mim? Será que assim ele não vai ver que esse tempo de qualidade é tão valoroso e que vale a pena ele me ajudar um pouco mais? Será que ao invés de, na hora da raiva, eu colocar para fora tudo aquilo que está aqui, ó, atravessado, eu não posso me calar e esperar o momento certo para ter uma conversa amigável, onde eu possa dizer o que eu penso e o que eu sinto, sem ofender, sem gritar, sem me irar? Eu acho que vale a pena, porque não tem preço que pague essa paz. Às vezes a gente quer colocar para fora, a mulher tem essa dificuldade, a gente quer botar para quebrar, a gente quer falar, que parece que é só assim que alivia, né? O coração. Mas nem sempre é a melhor forma de se resolver as coisas. Talvez essa seja a pior. Porque nós falamos da maneira errada,
falamos a coisa errada, no momento errado, e tudo fica muito ruim. Então eu acho que vale a pena nós investirmos em buscar sabedoria da parte de Deus para conduzir as circunstâncias da nossa casa, porque assim nós vamos experimentar muitas coisas boas. Vamos voltar um pouquinho ali em Provérbios capítulo 15. Eu vou ler esse capítulo porque eu achei muito interessante vários desses versículos, e talvez eu não vá ler todos porque a gente não pode também se estender demais, mas eu queria convidar você a na tua casa abrir o livro de Provérbios e ler atentamente, versículo por versículo, e aplicar isso na tua vida, porque se você conseguir viver só o livro de Provérbios, você já vai ver uma diferença enorme no teu cotidiano. Diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha os conselhos. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Eu ter palavras de sabedoria que transmitam vida é uma coisa, mas a perversidade da minha língua pode destruir todas as coisas. E assim vai, amados. Se você for ver lá no verso 33 ainda, para nós vamos ler o capítulo inteiro e você vai fazer isso em casa daí com bastante tempo. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Olha só isso. O temor do Senhor, é a sabedoria. E diante da honra que muitas vezes nós buscamos ter das pessoas, vai a humildade. Será que nós temos sido humildes? Porque a falta de paz, ela vem acompanhada de muitos sentimentos que Deus desaprova. Falta de perdão, falta de compreensão, ira, ódio, orgulho, arrogância. São tantos os sentimentos que permeiam o coração daquele que não tem paz, que se você for ver, tudo isso é produzido pela carne. Diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a carne produz tudo isso e muito mais. Mas que o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Muitas coisas que muitas vezes nós não temos no nosso coração porque não temos cultivado o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Temos sim alimentado a nossa carne e todos os sentimentos que nos trazem falta de paz. Por isso que nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque não há outro meio. Eu quero que você abra ainda, não precisa você abrir mesmo, eu vou abrir aqui e ler para vocês, porque nós já estamos com o nosso horário meio que adiantadinho. Lá em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Falei, vocês não abrir, eu estou mais enrolada aqui, do que qualquer coisa. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Olha que estado lindo que esse homem se encontra nesse momento da vida dele. Estar em paz significa que eu vou dormir e eu vou acordar me sentindo seguro nos braços do Senhor, que é o que nós acabamos de ler. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança.
E nos 7 dias pusesse alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Olha que tremendo, ele está falando: olha, Senhor, hoje eu tenho uma alegria no meu coração que eu nunca tive quando o Senhor multiplicou os meus bens. O trigo e o vinho que o Senhor fez com que fosse multiplicado na minha vida. Eu consigo dormir em paz e acordar em segurança, porque eu sei que eu sou nos teus braços. Quando nós vivemos de maneira correta e procuramos obedecer à vontade de Deus para a nossa vida, a paz ela se instala no nosso coração. Ela passa a fazer parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, dos meus planos. Entende? Porque eu não vou caminhar sozinha. Antes você ficava perdida. E agora, Senhor, eu vou para cá, vou para lá. Para que lado que eu vou? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou me levantar desse lugar que eu estou prostrado? Como é que eu vou fazer meu marido entender isso ou aquilo? Que decisão eu vou tomar para o meu futuro tão incerto? Como é que nós vamos saber? Nós não temos capacidade para isso. Agora, se eu habito nesse lugar de segurança em Deus, então eu consigo descansar nele. Eu vou dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E eu vou vendo o caminho se abrir. Quando Moisés está lá diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó está atrás, e ele está cercado por todos os lados, ele não tem para onde escapar, ele começa a clamar a Deus. E Deus fala para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E eles começaram a pôr o pé na água e a marchar sem ter a menor ideia do que ia acontecer. Mas o mar se abriu. E eles passaram com os pés enxutos. É esse convite que Deus está nos fazendo todos os dias. Por quê? Muitas vezes a gente se chora, se derrama diante de Deus, clama a Deus, sofre, esperneia e corre atrás o dia inteiro, e de noite está exausta de novo: Senhor, isso e aquilo, por quê? E Deus está falando para você: por que você clama a mim? Confie em mim. É isso que Ele está dizendo: confie. E vai dando os passos, um de cada vez, e eu vou sinalizar se você está indo pelo lugar certo. Por que se apressar em dar respostas? Por que se apressar em falar? Se eu confiar em Deus, Ele vai colocar o momento certo, na hora certa para falar. E aí eu vou começar a perceber que a ira e todos os sentimentos que muitas vezes estão no meu coração, eles não vão mais ter o poder de apagar o pavio da inteligência. Lembra que a pastora Vânia sempre fala sobre isso? Que a ira, ele apaga o pavio da inteligência. Nós perdemos a razão quando nós estamos com o nosso coração cheio de sentimentos ruins. Nós não conseguimos raciocinar, refletir, tomar as decisões certas. Nós não conseguimos. Mas quando a minha confiança está em Deus, eu consigo então aquietar o meu coração e esperar uma direção. E ainda que pareça um mar intransponível, Ele vai abrir para mim e passar. Ou então Ele vai me permitir andar sobre as águas, mas Ele vai me ajudar a atravessar. Ele vai me levar onde Ele quer. Ele vai me conduzir a uma vida de tranquilidade. Vocês lembram que nessa situação onde Pedro sai do barco e Jesus diz para ele: vem. Ele sai do barco e enquanto ele está olhando para Jesus, ele consegue se manter andando sobre as águas. Mas no momento em que ele olha para a água, para o vento, para a escuridão, ele afunda. E é justamente isso que acontece conosco. Muitas vezes nós já estamos conseguindo andar sobre as águas em direção a Jesus. E está ali a saída, está ali tudo que eu preciso. Nele está todas as respostas. Mas eu começo a olhar para as circunstâncias e tentar por conta própria achar uma saída, e eu afundo. Falta confiança. Para ter paz, eu preciso ter confiança em Deus.
Eu tenho certeza que você já teve, talvez, teu marido ou teu pai, alguém que te transmite muita segurança, que te faz, sabe, que muitas vezes você senta para ouvir um conselho, uma amiga, alguém que realmente você pode ouvir, porque você sabe que ela vai transmitir algo de bom para você. E sempre que você precisa, a primeira pessoa que vem na tua cabeça é essa pessoa. Mãe, né? E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos essa confiança nele. Porque muitas vezes a gente fala que conhece a Deus, que entende, que já experimentou Deus, mas é algo tão distante de nós. Dá a impressão que Deus é aquela pessoa intransponível, em quem eu não posso me achegar. E Ele está dizendo: venha, se você tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Se você tem fome, venha e coma. Se você tem necessidades, venha, porque eu vou suprir as suas necessidades. Se você está se sentindo insegura, venha, porque eu amparo você. E nós não conseguimos entender isso. E continuamos batendo a cabeça, como barata tonta, para lá e para cá. Então, sabe, amadas, quero dizer para vocês que a paz, ela é conquistada primeiramente pela confiança em Deus, pelas minhas escolhas e por bons relacionamentos. Em Hebreus capítulo 12, no verso 14 e 17, vamos abrir? Olha, eu estou me batendo, sabe por que isso? Só por causa do celular. A gente começa a perder o hábito de procurar e daí se bate um pouquinho mais. Diz assim no capítulo 12, no verso 14 de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é interessante porque no grego, essa palavra, seguir a paz com todos, está dizendo, é algo muito mais profundo do que no nosso português, né? O grego ele é uma língua que ele tem muito mais significado nas palavras. E a palavra que no grego está falando, ela está falando em persistir, perseguir e incessantemente até conseguir. É se empenhar, é colocar toda a nossa energia necessária para que eu consiga seguir a paz com todos. Como é que eu quero ter paz se eu não estou disposta a perdoar? Como é que eu quero ter paz se eu não estou disposta a tolerar? Como é que eu quero ter paz se eu não estou disposta a me calar? Se eu não estou disposta a amar? Se nós formos ler em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, amor está muito mais ligado a muito mais do que simplesmente gostar de estar perto. Amor está numa atitude de sacrifício pelo outro, numa atitude de sacrifício em prol de viver essa paz pela qual eu preciso correr incessantemente atrás. Esse amor, ele está relacionado a algo muito mais profundo do que simplesmente aquela pessoa que me faz bem. Porque se eu tenho que suportar, significa que muitas vezes ela vai me fazer mal. E para mim viver em paz, eu tenho que, nesse momento em que ela me fizer mal, e isso vai acontecer, porque relacionamento faz com que as pessoas se oponham umas às outras, a convivência, as diferenças de pensamentos fazem com que essas situações aconteçam naturalmente. Quando isso acontecer, a minha confiança ela tem que estar tão plena em Deus que eu não leve aquilo em conta, porque eu
sei que Deus está no controle de tudo isso e que Ele vai me dar sabedoria para conduzir da melhor forma possível e chegar onde eu quero chegar, que é ter um ambiente de paz dentro da minha casa, dentro do meu ambiente de trabalho, ou seja, onde quer que eu queira chegar. A paz, ela é um atributo comunicável da parte de Deus. O que é um atributo comunicável? Você sabe que Deus, Ele tem atributos, Ele tem alguns que nós jamais conseguiremos fazer parte. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, Ele ouve todas as coisas, Ele sabe tudo, Ele era, é e será eternamente. Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada que Ele não quisesse. Tá? Esses nós jamais vamos conseguir, nenhum ser, seja ele celestial ou não, vai conseguir alcançar esses atributos. Só Deus tem eles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a paz, o amor, a sabedoria e muitas outras frutos do Espírito são atributos comunicáveis, ou seja, Deus compartilha essas qualidades conosco. Isso significa que se eu tenho uma vida com Deus, em Deus, eu tenho condições de desenvolver isso no meu caráter. Se eu habito nesse lugar de paz, de segurança que Deus me oferece, e se eu busco nele a solução dos meus problemas, então eu vou ter essas qualidades em mim. Eu consigo. Então, nós conseguimos entender que Jesus, sendo o príncipe da paz, como diz lá em Isaías, capítulo 9, Ele vai desenvolver isso no meu relacionamento com as pessoas, com Ele, com quem quer que seja. E amadas, olha, eu sei que existem inúmeras dificuldades, eu não sei quais são as tuas nessa noite, mas eu sei que a paz é o principal fator que cada uma de vocês tem buscado. Porque isso é primordial na vida de todo ser humano. E hoje nós podemos ouvir um pouquinho daquilo que nós podemos fazer para ter essa paz. Confiança em Deus. Fazer as escolhas certas. E construir bons relacionamentos. Não tem uma maneira de nós termos paz sem colocar pelo menos esses 3 pontos fundamentais no nosso dia a dia e em cada decisão que nós temos para tomar. Deus, Ele está sempre com os braços abertos para nos fazer sair dessa situação que nós nos encontramos e nos colocar num lugar muito melhor. Mas depende de nós. Então nessa noite Deus está te convidando a entrar nesse lugar. Ele está te convidando a fazer uma aliança com Ele, um pacto de confiança, de confiabilidade. Ele está te convidando a depositar os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas guerras interiores nas mãos dEle. Te dando a certeza de que elas vão ser solucionadas, não da maneira que você quer, talvez não no teu tempo também, mas da melhor maneira que isso possa acontecer. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu não vou chamar vocês aqui para frente, porque eu tenho certeza que cada um, nas suas próprias dificuldades, se identificou com aquilo que foi dito nessa noite. Eu não sei quais são as guerras interiores que você tem batalhado aí, mas você sabe muito bem. E Deus, muito mais do que você, conhece o profundo e o escondido da tua alma, do teu coração, lá dentro do teu lar, dentro do teu ambiente de trabalho, as tuas emoções que estão destruídas, feridas, machucadas. Feche os teus olhos e vá colocando para Deus tudo isso. Apesar dele saber, nós temos a necessidade de falar.
E Ele quer isso, Ele quer ser comunicado dessa liberdade que nós estamos dando para Ele agir no nosso coração, agir na nossa vida. Fecha os teus olhos e diga para Ele: Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo superar, eu não consigo ir em frente, eu tenho sido escravizada pelo meu passado, eu tenho sido, Senhor Deus, escravizada pelas circunstâncias da minha vida, pelas lutas, pelas dificuldades financeiras, eu tenho sido escravizada por sentimentos que têm me aprisionado. Eu não sei como sair disso, Senhor, mas eu quero nessa noite confiar tudo isso nas Tuas mãos, depositar tudo isso no Teu altar, Senhor, sabendo e tendo a certeza de que o Senhor vai trazer a solução no tempo certo, que o Senhor vai me dirigir, que o Senhor vai me orientar, que o Senhor vai me conduzir a um lugar de paz, que é tudo que eu tenho buscado. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus. Queremos clamar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor esteja com os Teus ouvidos atentos ao nosso choro, à nossa dor, ao nosso sofrimento, às nossas dúvidas, às nossas angústias, ansiedades e aflições, Pai. Mas mais do que clamar, nós queremos também confiar no Senhor a ponto de dar os primeiros passos, Pai. De ir em direção ao Senhor, Pai. De realmente obedecer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. De entrar por esse mar que muitas vezes parece que vai nos engolir, mas que o Senhor é capaz, Pai, de abrir e nos fazer passar tranquilamente por ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar ao Senhor pela vida de cada uma dessas minhas irmãs. Eu quero te pedir que o Senhor dê a elas essa experiência, Senhor, desse descanso em Ti, Senhor Deus. Sabendo como esse louvor que nós vamos ouvir agora, Pai, que o deserto, Senhor Deus, é um lugar onde o Senhor quer transmitir amor. O Senhor quer nos ensinar, Senhor Deus, no deserto, no meio da guerra, no meio da falta de paz, o Senhor deseja se manifestar. Que nós permitamos que de fato isso seja real nas nossas vidas, que nós possamos realmente apoiar, Senhor Deus, a nossa confiança plenamente em Ti e experimentar a paz que excede todo o entendimento que está no Senhor, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai. Ministra no nosso coração esse momento, Pai. Que nós possamos sair desse lugar renovadas, restauradas, com uma força sobrenatural vinda dos céus, que recai sobre nós, Pai, e inunda o nosso coração, tirando toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos tudo isso, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor está presente em todo o tempo e que a Tua vontade é muito melhor do que a nossa. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.